Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. E Wizard, você bilíngue. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Estou de rosa. Agora eu vou ficar aqui. Estou de rosa. Cristo Atala tá de rosa escuro. Marta tá de rosa. O doutor Jair tá de rosa na gravata. Pode estar bem do vermelho, mas é rosa. E a Márcia com cabelo rosa, né? Pronto, tá, deu certo, tá todo mundo. Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu falo durante o ano muito, né? Mas em outubro a mídia fala mais, as pessoas falam mais, as redes sociais falam mais, né? Por conta do Outubro Rosa, da prevenção ao câncer de mama. E aí o câncer em geral, na verdade, né? A prevenção com tudo, vamos falar de saúde, por isso que o doutor José Hírito está aqui, da Clínica Vila Rica, para falar dos avanços, o que a tecnologia e a ciência tem para nos oferecer hoje, para nos tranquilizar, as estatísticas, se diminuiu ou aumentou, se fala muito, aumentou o câncer de mama, mas eu tenho uma opinião sobre isso. O que se deve fazer, quais as causas, se tem uma predisposição, hoje tudo isso aqui no Tudo de Bom. Eu vou para o intervalo com mais segurança, para testar o meu microfone certinho, para a gente começar esse bate-papo. Se vocês quiserem mandar qualquer pergunta, eu tô conectada no Facebook, pode mandar inbox se vocês preferem sigilo, ou pode colocar as perguntas na minha página no Face, tá? Se não, manda inbox que eu passo pro Dr. José Hírito, eu já volto. Oi, pronto, estamos todos conectados, plugados, né, com áudio. Agora sim. Hoje nós vamos falar sobre essa doença que muitas vezes a gente tem até medo de falar o nome, né? Eu mesma, eu só falo por conta do programa agora, porque fora do programa eu não falo, porque eu tenho medo, doutor. Não gosto dessa palavra, do câncer. Vocês têm isso com essa palavra? Eu até acho que qualquer fantasma, quando você enfrenta, ele diminui a intensidade. Eu sou uma pessoa evoluída, né? Só ainda tem que ter muita evolução. Quando você ficar mocinha, você vai perder o medo. Eu estou esperando esse momento chegar. Meu pai, ele venceu 3 cânceres. Meu pai faleceu recentemente. E eu, num dia, inclusive, foi um dia bem triste, claro, mas eu disse assim, ele faleceu no dia que ele tinha que falecer. Porque ele tratou do câncer 25 anos. 3 tipos diferentes. Então, a medicina hoje está avançada, hoje a cabeça da pessoa, quando recebe uma notícia dessa, está melhor, recebe melhor, há a possibilidade do apoio, de um psicólogo, da família. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito que a notícia de um câncer, se feito, e a gente vai falar, né, do exame precoce, de descobrir no início, a chance de cura aumenta e muito, doutor, melhor do que ninguém vai conseguir explicar pra gente. Então, eu tenho uma experiência em casa de alguém que eu acredito que venceu 3 tipos diferentes de câncer. Ele faleceu no dia que ele tinha que falecer. No enfrentamento, até o último segundo de vida, ele tentava tudo. Meu pai ficava feliz quando ele sabia que ele tinha uma quimioterapia, porque ele falava, agora... Essa vai ser mais um dia, né, pra matar... Então, era uma forma diferente de encarar a doença e me serviu como uma baita experiência. Para você ver como a cabeça é importante, né? O seu emocional, psicológico, como é importante para você enfrentar esse momento de dificuldade, mas que às vezes vem para fazer com que você evolua, e aprenda, descubra né? forças que você não acredita que tem. Mesmo porque eu acho que é uma sentença, né, doutor? Quando a pessoa recebe o diagnóstico, parece que ela está sentenciada, né? Agora a sentença é a morte, né? Eu acho que hoje isso tem mudado muito. Tá? Se a gente falasse isso há 10, 15 anos atrás, seria mais forte. É mais do que comprovado que a maneira como a pessoa recebe essa notícia e a maneira como ela encara esta notícia vai influenciar diretamente no poder de cura. A gente estava falando agora há pouco de meditação, de saúde mental. Hoje as pessoas estão mais doentes da mente do que do corpo. A gente cuida muito do corpo e esquece da mente.
Então, a pessoa que é bem preparada, é bem assessorada, cuidada por uma equipe multidisciplinar, não é só o médico, tem toda uma equipe de psicólogos, de fisioterapeutas, toda uma equipe envolvida, capaz de ajudar essas pessoas, os próprios voluntários dentro do hospital, o carinho que essa pessoa recebe no momento do diagnóstico, do tratamento e como ela vai encarar esse tratamento, influencia diretamente no resultado. E é tão vi um médico falando dessa maneira, né? Porque isso é comum. O doutor José Ayrton, eu falei no primeiro bloco, ele é um dos diretores da Clínica Vila Rica de diagnósticos, e eu vou sempre gravar lá com eles para mostrar hoje as possibilidades que a medicina tem, né, avançado e disponibilizado para a gente se cuidar melhor. E é uma característica dos médicos de lá, esse lado humano, cuidado, né? Essa humanização na medicina. E a gente fala muito, né, Márcia, quando fala no ser humano, do biopsicossocial e espiritual. E está tudo... Eu acho, talvez onde entre a meditação. Ligado, né? Então, ao nosso corpo, à nossa mente, ao ambiente que a gente vive e à espiritualidade, né? Que não tem nada a ver com religião, né? E, então, é muito importante essa humanização dos médicos no olhar e no entender o paciente, né? Só não cuidar o estômago, o rim, o coração, né? Cuidar o ser humano, não só né? a doença, e sim, né, a saúde integral inteira, né? Mas você sabe que isso que o doutor falou ontem no workshop do Darryl, ele ilustrou exatamente isso. Ele falou, quando você recebe a notícia de um câncer, de um médico que vira para você e fala assim, olha, você houve esse diagnóstico, mas você vai enfrentar, nós temos excelentes tratamentos, você vai ter sucesso no final, a possibilidade de cura é muito grande, a pessoa tem uma maior probabilidade de vencer a doença e passar por todo o processo do tratamento, que é um processo doloroso, de uma forma positiva. Agora, se você se depara com um médico que fala, olha, infelizmente foi diagnosticado, as probabilidades são pequenas, possivelmente você vai ter tantos meses de vida, porque tem muitos médicos que agem dessa forma, a possibilidade desse doente ter um insucesso no tratamento é muito maior, né? Então, eu uso de exemplo o meu pai. Nesse histórico de 25 anos de tratamento, umas 4 vezes médicos chegaram para mim e falaram, olha, filha, você se prepara que seu pai não tem mais um mês ou 2. Ele chegou até 25 anos brigando com a doença, lutando com essa doença. Então, eu sou uma pessoa que não acredita em prazo fatal, porque a cabeça dele fazia com que ele vencesse. Então, até médico que fez o diagnóstico faleceu antes dele. Então, até isso a gente até brincava, né? Poxa, pai, você enterrou até o médico, né? Então... a cabeça faz toda a diferença, é verdade. E eu fiquei feliz quando eu fiz uma pesquisa para o assunto de hoje. Hoje a taxa de cura é de 90%, se for detectado no início. É isso mesmo, doutor? O levantamento que eu verifiquei é que a taxa de sucesso de cura é de 90% se detectado no início. Exatamente. A gente usa o termo prevenção, mas o câncer o importante é diagnóstico precoce, porque a gente não sabe determinar exatamente como prevenir um câncer. O câncer é multifatorial. Então, a grande questão é informação. As pessoas precisam encarar de frente, precisam deixar de ter medo, não fugir do diagnóstico. E quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, maior é a taxa de cura. No Brasil hoje, infelizmente, devido ao pouco acesso que algumas pessoas ainda têm a esses exames, ao diagnóstico, principalmente nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, a gente ainda tem uma sobrevida de 5 anos no Brasil em torno de 60%, enquanto lá fora em torno de 90%. Então aqui ainda é baixo por conta do diagnóstico tardio, quer seja pela falta de informação ou pela dificuldade de diagnóstico. E informação hoje é uma coisa assim absurda. Se você clicar no Google os termos câncer de mama, vai aparecer 12 milhões de opções para você consultar. Então, não dá para conceber hoje a falta de informação a respeito. E quando a gente fala hoje que aumentou também o número de pessoas, como eu falei na abertura do programa, porque parece que aumentou o número de pessoas com câncer de mama.
Mas não é porque a gente fala mais disso e as pessoas... Hoje a gente vive mais também, né? Então, a gente vai ter, né? A gente não quer, mas pode ser que tenha doenças que não tinham antes e as pessoas falam mais, porque mesmo que ainda seja pouca a informação e a busca pela informação e pela prevenção, a gente fala mais, né? Antigamente tinha umas mortes meio sigilosas, misteriosas, né? E a gente não sabia. Isso e com tudo, não só com o câncer, mas a gente vê também com pessoas que têm alguma limitação. Tem muito mais hoje. Não, antigamente escondiam, né, em casa. Hoje se fala mais. Não deve ser por isso ou não. Realmente houve um aumento por conta dos nossos hábitos, do estresse, da alimentação. As coisas se somam. A gente tem aí, nos últimos 10 anos, um aumento em torno de 40% a 45% no número absoluto de diagnósticos. Mas para a gente ter esse aumento, a gente tem vários fatores. O aumento da população, o aumento da taxa de vida. Semana passada, a gente diagnosticou um câncer de mama numa mocinha de 90 anos. Primeira mamografia. Né? Então, assim, a gente tem essa somatória. E as pessoas estão fazendo mais exames. E hoje se conhece mais as doenças e se dá mais o diagnóstico. Então, a gente tem mudança de hábito de vida, aumento da população, as pessoas procurando mais diagnóstico, isso faz com que o número absoluto aumente. Você falou da pessoa com 90 anos que foi detectada agora com câncer de mama. Quanto maior a idade, menos agressivo é por conta do nosso metabolismo? O câncer de mama, quanto mais precoce, mais agressivo. De idade, né? Quanto menos idade. Então, se eu faço hoje um diagnóstico de câncer de mama numa paciente abaixo de 40 anos, ele tende a ser mais agressivo. Então, essa de 90 anos, o tratamento ele é totalmente diferente do que uma pessoa mais jovem. Cuidando dessa pessoa, dentro desse conceito que a gente acabou de falar, bio, psico, social, espiritual, a gente tem que chamar a família e perguntar, vale a pena? Nós vamos dar mais tempo de vida para ela ou nós vamos tirar tempo de vida? Pois é. Nessa idade, né, como diz meus tios árabes, a fatura foi e voltou 3 vezes, né? Então, a gente, porque minhas bisavós, uma morreu com 101, outra com 103. Então, assim, a gente... fatura longa. Essa fatura, né, vai e volta. Porque eles eram comerciantes. Mas essa visão, Márcia, do todo e do ser humano, para vocês, psicólogos, também é um avanço. Eu, há, 20 e poucos anos, eu me especializei em doenças psicossomáticas. E quando eu cheguei aqui em Santos, eu pensei, vou me dar bem, meu marido é médico. Nossa, parecia que eu estava invadindo a seara alheia, porque há 25 anos atrás não se tinha essa noção da relação corpo e mente. Apesar de que a Vicena, um médico antioquino, falou antes de... Médico que naquela época nem era médico, porque antes de Cristo devia ser curandeiro. Ele já disse que a lágrima que não sai pelo olho, a palavra que não sai pela boca se transforma num sintoma. O que ele estava falando? Das emoções represadas. E hoje a gente vive muito mais facilidade de lidar com as emoções, esse tratamento holístico do todo. As alternativas são muitas, elas extrapolam o campo médico, isso para o médico é um alívio, porque antes você ir ao médico, inclusive se evitar vir ao médico. Era a tábua de salvação, né? Sim. Exatamente, era a última. Hoje, se evitar, não vou no médico para não descobrir. Hoje não, toda a consciência do que é qualidade de vida, que não é só atividade física, boa alimentação, também é a noção de prevenção, e na prevenção você pode ter o diagnóstico precoce. E eu não tenho dúvida, sabe, eu vou contar uma coisa para vocês, eu posso contar porque eu estou numa outra... Eu conheci uma senhora, já devo ter falado isso aqui no programa, não vou dizer o nome, que não teve câncer e morreu de câncer de útero. Por quê? Ela cuidou de uma pessoa que tinha câncer de útero, isso eu devia ser adolescente, uns 15 anos, eu devia ter uns 15 anos. E ela ficou muito impressionada, porque realmente era um tratamento invasivo, sofrido.
depois que a parente morreu, ela começou a sintomatizar tudo aquilo, ela foi definhando e ela morreu. Gente. E ela não tinha doença. Isso talvez tenha sido aí a sementinha para minha especialização em psicossomática. Isso é possível? Assim, é mais comum do que a gente imagina? Gente, há 40... Mas a gente somatiza tantas coisas, sintomatiza tantas coisas também. O nosso corpo é capaz de simular muitas coisas. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu atendi uma paciente com todos os sintomas de gravidez. Com abdômen protuso, descrevendo todos os sintomas de gravidez, não estava grávida. Demos um alerta no hospital a respeito desta paciente, ela internou com dores, a equipe já estava sabendo, já sabia do diagnóstico. Então, assim, o corpo pode fazer muita coisa. Então, a gente precisa, hoje as pessoas estão doentes, apresentando sintomas corporais, mas a origem não está ali. A gente precisa cuidar da cabeça. O coletivo hoje está muito ruim, as pessoas vivem estressadas, nervosas. A gente que trabalha com o público, 7 horas da manhã tem gente brigando. Trânsito. Tem gente brigando no trânsito, nas clínicas, nas ruas, despejando as suas frustrações nas outras e contaminando aquela energia. Então, a humanidade ela está doente, talvez pela aglomeração. Hoje a gente viu muito aglomerado, sofre muitas cobranças, todo mundo tem que correr mais. Mas a gente precisa reverter esse quadro, porque isso está se manifestando na população na forma de doença, na forma de violência, a sociedade está doente. Tão bom a gente ouvir isso de um médico, né? Que lida diariamente na prática com essas doenças tão terríveis, porque é tudo que a gente prega tanto aqui, né, no programa e fala tanto. Hoje a Cris veio mais abastecida ainda, porque ela foi ontem, participou do workshop do professor Délio Schoble, que já fala tantos anos aqui no programa também sobre a importância da meditação e do autoconhecimento e da gente se desestressar. Ele escreveu no meu blog outro dia também sobre essa indústria da medicalização, né, de você, que é exatamente isso que o doutor José está falando. Você se medicar, sendo que está tratando cada hora um negócio ou a sua própria cabeça, mas sendo que a sua cabeça tinha que ser tratada de uma outra maneira e não só com remédios, né? O resultado desse estresse todo, dessa ansiedade coletiva, eu vejo na delegacia. Porque a falta de controle, a falta de consciência, de paciência, de tolerância, né, realmente ela é gritante na sociedade atual. E aí a briga acontece, o conflito acontece em casa, fora de casa, no trânsito, e vai para lá. Então, de repente, uma meditação, um controle, esse bom viver evitaria muitos problemas seriam evitados. Você vê na delegacia, que é o extremo, a Cris também vê no escritório, né, o tempo inteiro. A Márcia... vou pedir uma aguinha para a Márcia, por favor, gente. A Márcia no consultório, né, das pessoas levando aí os seus problemas, dramas e de relacionamento e de falta de autoconhecimento mesmo, né, Márcia? Sem dúvida. Eu digo que o paciente que vai para a terapia, muitas vezes ele só quer ser escutado. Você sabe, Márcia, o ele nem professor precisa do tratamento. Ensinou uma técnica que eu achei ótima. Até, desculpa, porque eu percebi que você está com a tosse, por isso que eu... Vamos lá. Você já pega em casa. Pega uma água rapidinho. Mas ele... Porque aqui deve estar 10 graus. Muito gelado, gente. Vocês têm noção aqui do frio que a gente passa. O doutor Jair não, está confortável. Mas a gente trazer um pouquinho de água morna. Com 3 camadas. A sociedade está tão estressada, né? As pessoas estão tão absurdamente nervosas que ele ensinou uma técnica que se chama observe o observador. Toda vez, o observador é você. Aprenda a se observar. Toda vez que você estiver tendo uma atitude intempestiva, que realmente você às vezes não se pega falando, nossa, estou me desconhecendo, essa atitude não é minha. Saia de você, se posicione na sua frente e se enxergue tendo essa atitude. A partir do momento que você aprender a fazer isso, você vai
conseguir controlar as suas emoções. Dissociar, né? Você de você. Quando você está vendo o problema aqui, você está associado a ele, né? Quando você desassocia, você é um terceiro te observando. E aí você Ajuda bem. Tem a possibilidade de controlar suas atitudes, suas emoções de uma forma muito mais fácil, né? Quando você passa a se observar. Observe o observador, né? Legal. Eu vou para o intervalo, mas antes, você falando disso, eu lembrei, a gente estava falando antes também, porque a gente falou do professor Dério Champlin da meditação, e no intervalo também lembrei do Américo Barbosa, que às vezes vem aqui também para falar da meditação, dos mantras, dos mudras, a importância disso, e ele fala muito da importância, quando a gente fala de mantra, dos mantras que Jesus falou, que são mantras tradicionais, que a gente já está acostumado com isso, que isso seria mais eficaz. E, ao mesmo tempo, coisas que a gente ouve desde sempre. Eu acho e hoje, cada vez mais, a gente vê como aquelas coisas que a gente ouvia. Não, isso não tem nada a ver com religião, né? Porque quando a gente fala de Jesus, parece que a gente já está falando, né, independente de religião, mas de coisas que já faz parte do nosso entendimento desde sempre. Não só coisas, né, que Jesus falou, mas ditados também, né? E isso me remete a uma outra questão, não sei se o José Ayrton vai concordar. Eu falei de acolhimento, né? Acolhimento ao paciente, pelo médico, pela equipe, mas a gente percebe que pessoas que têm os valores familiares calcados no amor, no apoio, se sentem amadas, também tem uma... Eu não gosto da palavra resiliência, mas tem uma força extra. Eu acho que aquele depósito de amor faz com que o enfrentamento venha uma sensação de merecimento. Eu mereço a cura, eu não mereço a doença. Eu acho que essa questão de trabalhar a família, você está falando de coisas conhecidas, repetir coisas da família, e isso na clínica a gente percebe. Eu acho que agora até está mudando um pouco, mas durante muitos anos eu me espantava o quanto, não estou falando de destruição de família, famílias, divórcio, não é disso. Como as pessoas estavam desligadas afetivamente das suas raízes. A ponto de você perguntar, como era a sua avó, mãe do seu pai? Ah, não sei, como era o nome? Não lembro. Como não lembro o nome da avó? Isso nunca foi repetido. E essas coisas vão dando para a gente uma sensação de pertencimento a uma família, essa família ao mundo, que fortalece, que faz o enfrentamento ser sempre mais saudável. A ancestralidade, né, é importante. Exatamente. Né? E aí, só completando o que a Cris falou, para a gente se colocar no lugar do outro, é o que a gente sempre ouve, né? Não faça para os outros o que a gente não faz. Cristo. Né? Então, é se olhar mesmo, né? Isso vale na hora de dar um diagnóstico. Também. Se posiciona, sai da sua posição de médico, se coloca na posição de quem vai receber o diagnóstico. Isso que você estava falando também agora, eu vejo isso, eu também cuido de gestantes, eu tenho por especialidade dentro da ginecologia obstetrícia, a mamografia e também a medicina fetal. Eu vejo muito bem isso, muito bem demarcado. Aquele casal que entra para o exame num clima bom, num clima gostoso, que você vê que o casal está bem, a gestação ela flui bem. Quando o casal não está bem, que você sente aquele clima, às vezes uma gravidez para salvar um casamento, aliás, pelo amor de Deus, não façam isso, eu acho que isso é o maior tiro no pé que uma mulher dá, nos dois pés, afunda. Uma gestação, um filho balança um casamento que está ótimo, se ele estiver ruim, ele vai afundar. Com certeza. Então, a gente percebe, e eu vejo elas manifestarem isso na forma de diabetes gestacional, ganho excessivo de peso, hipertensão. Então, o corpo dela fala daquilo que eu estou sentindo durante o exame de clima. É claro, não é causa única, mas a gente percebe em algumas pacientes que aquele ambiente em volta dela que não está bom, está se traduzindo em algumas coisas físicas durante a gestação. Então, aquele casal que está bem, está feliz, está satisfeito, você vê que o clima está gostoso, as coisas tendem a fluir mais. Pode acontecer? Pode. Mas, estatisticamente, se a gente for fazer... Em tudo, né? Perfeito. E na hora que vocês... É lógico que vocês fazem os exames a pedido do médico da pessoa, né? Um oncologista ou ginecologista, seja a especialidade que for, mas vocês conseguem detectar ali na hora, né? Algumas vezes dá para você detectar na hora que tem um nódulo.
Sim, o ideal sempre que a paciente fizer eu falo porque quando eu faço o exame eu fico bem de olho na cara da pessoa, assim, né? Então ele está lá fazendo, eu estou logo de olho para ver se muda a cara. Você fica de olho e eu fico bem perguntando. de olho, assim, Eu pergunto, tá tudo bem alguma coisa? Tá tudo né? bem? Tá tudo certo aí, né? Isso hoje mudou muito. Antigamente era proibido falar durante o exame. Ainda a gente tem uma certa resistência por parte do colega que vai receber o laudo, encara como interferência, mas não é essa a intenção. A paciente ela está ali e ela vai me perguntar se está tudo bem. Eu não posso dizer para ela que está tudo bem, ela vai abrir esse laudo em casa, não vai entender, às vezes não é algo tão grave, ela vai confundir, vai para a internet, que eu costumo dizer que a internet é um oceano com 5 centímetros de profundidade. Se você mergulhar de cabeça, você vai se machucar. Você precisa de alguém para traduzir, e essa é a nossa função hoje. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo o exame, no caso do ultrassom, que é um exame presencial, a mamografia ou a ressonância vai ser avaliada a posterior, a gente já vai traduzindo essas informações, tentando tranquilizar. Então, a gente acaba, ao longo dos anos, desenvolvendo técnicas, mesmo quando eu digo para a paciente que é uma lesão suspeita, que ela precisa fazer uma biópsia, a gente já consegue passar para ela de uma maneira que ela não saia da clínica em pânico. Depende, claro, também, tem pessoas que, por mais que você faça da melhor maneira possível, o perfil dela já é... E ainda há o medo da mamografia? Diminuiu muito. Ainda se vê hoje um pouco de medo da mamografia para aquelas pacientes que têm implante. A mamografia ela tem uma coisa que incomoda, mas que é necessária, a compressão. A compressão mamária, quanto maior, mais eficaz. Então, a gente sempre fala para as técnicas. Quanto mais apertar, melhor é. Mas a gente fala para elas. Melhor é compressão para eles, não para a gente. Com compaixão. Então, comprimir até o limite da paciente para tirar o melhor do exame. Porque quanto mais fino ficar o tecido mamário comprimido, maior a penetração, melhor a precisão da imagem. Então, se o técnico é muito bonzinho, ele pode prejudicar aquela paciente. Vocês vão na boa? Você vai na boa, Cris, fazer mamografia? Eu vou, faço, não tenho problema. E eu tenho a mama tão pequena que o meu não tem nem muito o que comprimir. Acho que por isso que para mim não é tão sofrido. Mas eu nunca tive problema, não, com relação a isso. Até E porque a gente sabe que é necessário. Né, e você, então... Martinha? Não, vou. Até porque, em tese, posso ter um histórico genético, então a tensão é maior. E por ano, são 57 mil mulheres, né? Que surgem que descobrem a doença por ano. Então, é um número bem alto. Você faz de quanto tempo? Como eu tenho menos de 40 ainda, 1 por ano. Eu ainda faço... E você, Cris? 1 por ano também. 1 por ano. Marcinha, você faz uma boa? Numa boa. Eu só queria fazer uma observação do que o José Ayrton falou, que é muito legal, essa questão da relação do médico ultrassonografista, porque antes o médico, é isso aí, ele era impessoal. Quem foi? Não sei. Hoje não, o médico ultrassonografista tem uma personalidade e você tem que ter essa ligação. E eu tenho uma experiência pessoal, a Martinha contou a dela, minha mãe foi salva pelo ultrassom. O médico do ultrassom percebeu uma obstrução de 100% de carótida, ela saiu da clínica radiológica para a cirurgia. Então, na hora do exame, o médico percebeu, né? Ele podia mandar o laudo para o médico, né? Ele já ligou, agitou tudo, ela saiu de lá para a cirurgia. Isso é uma segurança para eles. Vocês costumam fazer isso? Por causa dessa relação que vocês detectam na hora, vocês... Todos os dias a gente encaminha pacientes direto para o hospital, com orientação, com contato prévio com o médico solicitante. A paciente é esclarecida, até porque se eu não faço esse esclarecimento, ela vai ficar com aquele laudo fechado na mão. Exatamente. Então a gente precisa ser muito claro, às vezes um pouco incisivo, às vezes tem uma certa negação em relação àquele diagnóstico que você está dando, você tem que ser um pouco mais incisivo, mas hoje eu sou médico. Eu não sou um ultrassonografista, eu não faço fotos. Isso que eu achei legal, você profissional da área de saúde. Então, por mais que não seja muito bem aceita essa interferência, eu tenho uma obrigação ética e moral com esse paciente, de informar para ele o que eu estou vendo e o que ele precisa fazer. Muito
muito bom, né? Muito bom, vou falar de novo, ouvi isso de médicos, né? Dia 18 agora é dia dos médicos, né? Você vai dar uma palestra lá na Associação dos Médicos. É hoje a palestra? Eu feliz de conhecer o médico. Muito bom, doutora. Aí quando eu vou gravar lá com ele, gente, eu adoro falar assim, meu Deus, como é que tranquilo, pode? Né? Não só ele, né? Mas outros transmite segurança e ao mesmo tempo acolhe, né? Viu, Renata, principalmente, que até por conta de tudo que nós já falamos, que está todo mundo meio brigando com a própria sombra, os médicos acabaram ocupando um lugar muito crítico para ele, sabe? Você reage à tua doença agredindo o médico, ao invés do aceitamento. Então, eu posso dizer, e isso é uma das coisas que eu vou falar hoje à noite, que eu sou uma pessoa de muita sorte nesse sentido. Eu só conheci médicos a minha vida toda, que é bem maior que a de todas vocês, que me passaram bons exemplos, que estiveram presentes com a mão estendida, com a palavra de apoio. E hoje eu estou conhecendo mais um. Né? Muito universo, né? O universo ajuda. Então, feliz Dia dos Médicos antecipado, né? Para vocês, que são médicos também. Aliás, ontem foi Dia dos Professores, que é uma profissão que a gente tem que, né? São eles que criam que formam os médicos. E aí eu tenho que dar o meu parabéns, né, felicidades, falar do Dia dos Professores para os meus professores lá da Deuan, que foi uma encomenda. Então, Carlerita mandou eu falar isso no ar, mandar beijo no ar. Isso. O Léo mandou beijo no ar, Rafa. Eles pediram para eu chorar enquanto eu falava deles. Não consegui. Não, mas eles são muito queridos. Não deu, mas eles são muito queridos. Eles merecem os nossos parabéns. E a outra profissão também, professor de educação física, que hoje mudou muito esse professor o Léo, a Carla é unânime, né? Todo mundo é fã dela. E o Léo, o cuidado que ele tem com as mais velhas, né? Os alunos mais velhos, assim, de ficar do lado. Eu fico, às vezes, parada, encantada, realmente com o tratamento dos professores, todo da equipe da Deuan. Então, parabéns para vocês por ontem, tá bom? Eu não chorei, mas foi do coração, tá bom? Eu vou para o intervalo. Na volta, eu quero saber dos exames, nós falamos a mamografia, da ultrassonografia, outras prevenções. E se a gente pode falar de causas também, né? Já volto. Posso me despedir como professora? Ela vai dar uma palestra, a Marta Vergini, que é delegada, tem o blog sobre estudos, que é... euestudocerto.com.br. Tem treinamento final de semana que vem. E agora eu vou conversar com os meus amados alunos no Objetivo. Porque tem Enem, né? Tem semana Enem, que vem. 24, 25 então ela ensina Enem. técnicas ótimas para focar no estudo, então ela vai dar uma palestra agora. Eu queria me despedir de vocês, do nosso telespectador. E obrigada pelo convite mais uma vez. Boa palestra. Eu já volto com os meus convidados. Agradecer minha roupa. Hoje eu visto Cotton R, vim de rosa por conta, né, do Outubro Rosa. Mas chegaram jeans incríveis lá, lindos, que vestem super bem cintura alta, que isso é muito legal também. Então essa roupa toda vem renda. Ontem eu fui gravar lá um programa de moda na Cotton, que vai pro ar semana que vem. Fiquem de olho. E a gente fala tudo que vai rolar agora nessa primavera, verão. Então é muita mistura de renda com floridos, com estampados e cores. Tá bem legal a matéria, tá? Cotton R são três lojas, 2 no Super do Boqueirão, uma ali na Lobo Viana. Nos pés de Oz, que está um arraso na coleção. Botei um escarpão rosa, lógico, né? Isso que é legal, tem tudo lá. Então, você pensa, você tem uma roupa, vai lá, tem o sapato para essa roupa, desde festa até para o dia a dia. Desde rasteirinha até os saltos altos. E tem uma coisa muito legal agora, que você pode comprar online. Tem peças exclusivas, mas tem as peças das coleções passadas com aquele preço absurdo que eles deixam na promoção. Vocês conseguem pela deosonline.com.br. Vai lá e aproveita, tá? E as peças todas da nossa turca, Tá Roseli voltando. Haddad, que está lá na Turquia esperando. Estou louca para saber o que ela vai trazer, né? Já vi algumas coisas. Você já viu? Ela já postou algumas coisas. Eu já eu fiz não até. vi ainda. Você fez até pedido? Eu posto as coisas dela, minhas primas, elas ficam loucas, elas ficam, ó. Mas, e essas peças todas são mesmo, ela é uma importadora exclusiva desse design turco, né? Então, ela foi buscar aí tudo hoje, Roseli Haddad, tá? Converso hoje com Cris Fatala, nossa advogada, Márcia Tique, psicóloga e sexóloga, e o nosso convidado,
o doutor José Ayrton, da Clínica Vila Rica, para falar da prevenção ao câncer de mama, das causas, as técnicas. Nós falamos no bloco anterior da mamografia, a importância de desmistificar isso. A ultrassonografia completa a mamografia ou ao contrário? A ultrassonografia ela entra hoje como um método complementar. Ela não é um bom método para se procurar o câncer de mama. Ela é um método acessório à mamografia. Tem uma dúvida, vai ali. Isso, dirigida. A gente detecta alguma área na mamografia e, dirigido por ultrassom, a gente complementa esse exame. Para as pacientes que ainda não estão na faixa etária adequada para a mamografia, para rastreamento, a gente usa também ultrassom. Mas para os pacientes acima de 40 anos, em primeiro lugar, a mamografia e o ultrassom como complemento da mamografia. Posso fazer uma pergunta, doutor? Mas, por exemplo, o meu médico, ele passa a mamografia e o ultrassom. Os dois, independente geralmente são os de dois. ver... Não, porque antigamente, engraçado, um outro médico que eu frequentava, ele passava só a mamografia e nunca fiz o ultrassom. Aí, uns 2, 3 anos eu passei a fazer a mamografia e o ultrassom, mas não assim, o ultrassom depois de avaliado o resultado da mamografia. Quando fazem a requisição dos exames, já fazem a requisição da mamografia e do ultrassom. Eu achei que um obrigatoriamente complementasse o outro, então não é isso. É mais um complemento quando você observa alguma possível anormalidade na mamografia, é isso? A recomendação de ultrassom, se eu tenho uma paciente numa faixa etária mais baixa, 20 anos, eu vou direto para o ultrassom, porque a mamografia muito provavelmente não vai me trazer boas informações assim precisas devido à densidade da mama. E a gente, quando cuida de saúde pública, mesmo em se tratando de convênio, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente tem as clínicas entupidas de gente fazendo exame, nem todo mundo deveria estar ali, e a gente tem que ter muito critério na hora de pedir exame. Se a paciente está numa faixa etária de mamografia, peça a mamografia. Se a mamografia for inconclusiva e solicitar a complementação com ultrassom, a gente evita um exame a mais, a gente evita uma pessoa a mais na fila de exames, a gente evita um custo a mais. Sistema nenhum de saúde hoje aguenta a maneira como se pede exames no Brasil. Sem critérios, às vezes. A gente faz mamografia de paciente de 20 e poucos anos, de 30 anos, indicação, rotina. Mamografia, existem 2 tipos de mamografia. Diagnóstica e a mamografia de rastreamento. Mamografia de rastreamento, o que é? Aquela paciente acima de 40 anos que me procura assintomática, ela não tem nada. Eu não sei se há algo lá, mas eu vou procurar. Essa, acima dos 40 anos, anual. Acima dos 50 anos, existe uma variação nessa recomendação. As entidades internacionais recomendam anual. Outras entidades, principalmente o governo, bianual. A partir dos 50 anos. O governo até não indica a mamografia acima dos 40 anos, mas não é o consenso mundial. Então eu vou procurar, eu não tenho nada, eu vou fazer o diagnóstico precoce procurando aquela paciente assintomática. A mamografia diagnóstica é aquela paciente que em qualquer faixa etária, ela me procura, eu examino essa paciente e vejo que é justificável fazer esse exame. Não importa se ela tem 25, se ela tem 30, se ela tem 40 anos. Então, estou partindo já do meu exame físico e acreditando que a mamografia vai me trazer um benefício. Feito a mamografia, foi inconclusiva, recomendou ultrassom, eu faço ultrassom para complementar se o que eu estou vendo lá é um nódulo sólido, é um nódulo cístico, uma área mais densa na mama. Agora, a paciente que não tem nada, assintomática, não tem um nódulo em acompanhamento, se eu peço ultrassom e mamografia juntos, sem uma recomendação da mamografia, eu estou sobrecarregando o sistema. E talvez submetendo ela a um exame a mais, aumentando a fila de espera. E a gente está vendo aí todo dia convênios quebrando, sistema de saúde público quebrando. Então, até o próprio paciente, hoje, ele tem que evitar, a gente vê, a pessoa gripa hoje, vai amanhã no médico e fala assim, eu quero um raio-x. E aí dele que não peça. É verdade. Só que quando eu faço um raio-x, ou eu me submeto a uma mamografia, ou qualquer outro exame de radiação, que não necessariamente eu precise,
eu estou me agredindo. Ao longo dos anos, essa radiação acumulada também pode me fazer mal. Então, procure o seu profissional, acredite, deixe o seu profissional trabalhar. A gente precisa saber também se pôr um pouco nas mãos do outro. E hoje está um pouco difícil. Todo mundo entra na internet, acha que sabe tudo e já chega e fala, olha, eu quero isso, isso. Calma. Já chega com o seu pedido, né? Agora, quando a gente fala em causas, doutor, primeira coisa, a Marta mesmo falou que ela faz periodicamente por conta que ela tem histórico na família. O fator genético é uma causa relevante? O fator genético, ele representa menos de 10% do total de câncer de mama. Então, não é tanto como a gente imagina? Não é tanto quanto se imagina. É claro que hoje a gente já conhece os 2 principais genes envolvidos nisso, é o BRCA1 e 2. A clínica dessa paciente é que eu identifico. Então, é aquela paciente que chega no meu consultório e diz, doutor, a minha avó teve câncer de mama, a minha mãe teve câncer de mama, a minha tia teve câncer de mama, a minha irmã, você vê aquele histórico repetitivo, gerações seguidas. Então, essa paciente é candidata a investigar esses 2 genes, BRCA1 e 2. Ainda é um exame caro, um exame de pouco acesso. A Angelina Jolie tirou as mamas por prevenção. O senhor é a favor ou contra? A gente precisa de 10 anos para saber. Ela identificou esses genes. Esses genes. Ela investigou esses 2 genes. Porque ele já fez esse exame, né? Que é bem caro no Brasil ainda. É ainda muito caro. Até pouco tempo atrás, o material ainda era colhido e enviado aos Estados Unidos, a um laboratório na Califórnia, para fazer essa pesquisa. Era um exame muito caro e, às vezes, a imprensa mostra como se fosse uma coisa corriqueira. Uma novidade, então, uma descoberta. A gente só vai saber, eu costumo dizer que em medicina a gente precisa, em média, de 10 anos para saber se aquilo realmente é bom. Nós temos uma indústria por trás de tudo. Tudo que envolve dinheiro envolve isso, né? interesses. De um médico. Tanto o público quanto o médico tem que se perguntar, opa, para que serve isso? Exatamente. É só não ir na boiada, né? Exatamente. Dizem que quando a gente amamenta, tem uma menor probabilidade de ter câncer de mama. Discretamente, em relação à população geral, sim. Só para complementar o que a gente estava falando antes, vamos fazer a adenectomia, que é a retirada da glândula mamária, deixa a pele, deixa o mamilo, põe um implante. Será que nós estamos conseguindo tirar 100% das células glandulares desta paciente? Não está alojado em outro lugar? Será também, que eu não né? estou sobrepondo esse implante que está substituindo toda a mama a um pouquinho de célula atrás do implante, que é uma área cega para diagnóstico? Será que essa paciente não vai daqui a 10, 15 anos me aparecer com um câncer de mama mais avançado porque eu criei uma barreira física de diagnóstico? Outra coisa, o senhor falou dessa barreira, né, de tirar e de colocar o implante, mas um avanço é a reconstrução imediata também hoje, né? Porque quando uma mulher é acometida pelo câncer de mama, eu acho que pela vaidade ela pensa que vai ser mutilada. Hoje também já mudou, né? Isso. Hoje, cada vez mais, o tratamento de câncer de mama ele é menos agressivo, ele é mais localizado. Então, os casos que vão para a mastectomia são aqueles casos muito avançados. Hoje a gente tem quadrante, a gente tem setor, que é um pedaço do quadrante, e a gente tem a tumorectomia, que é só aquela região com uma ampliação de margem, justamente favorecido pelo diagnóstico precoce. Inclusive, tem, dependendo do tipo do câncer, se ele foi diagnosticado precocemente, nem precisa de quimioterapia, né, em muitos casos. Dependendo do tipo histológico. Quando a gente fala de câncer, câncer é uma palavra genérica. Então, eu estou com febre, pode ser N coisas. A palavra câncer também é uma palavra genérica da mesma maneira. Quando eu falo de câncer, é uma doença completamente diferente quando a gente muda o órgão. E dentro do mesmo órgão eu tenho vários tipos de comportamento, mais agressivos, mais lentos, que precisa de um tratamento mais agressivo, um tratamento menos agressivo. Então, o que a gente vai fazer em termos de cirurgia e tratamento pós-cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, vai depender do estadio que eu fiz aquele diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, e também do tipo histológico. Então, hoje se avançou muito no diagnóstico, se faz não só o diagnóstico
da célula cancerígena em si, mas se faz um estudo chamado estudo imunohistoquímico, onde se traça um perfil imunohistoquímico e hormonal daquele tumor e a gente direciona para aquele tipo específico da paciente o tratamento. Então, o tratamento está se tornando e vai se tornar cada vez mais individualizado. Que bom isso. Se a gente for falar em causas, eu já falei da propensão pela herança genética, tem o estresse também, né? Que a gente já conversou sobre isso. A obesidade é um dos fatores também, né? Que pode... E o que o senhor atribuiria às causas? Hábitos de vida. Hábitos de vida, isso fica muito claro quando a gente faz a estatística de câncer de mama, comparando com o desenvolvimento da região onde a gente está pesquisando. Brasil. Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós temos mais câncer de mama. Por quê? E menos câncer de colo de útero, porque são regiões mais industrializadas. Então, a maneira como a gente come e como a gente vive influencia nisso tudo. Norte e Nordeste, a gente ainda tem um maior número de câncer de colo de útero do que de câncer de mama. Se a gente for fazer essa mesma comparação, Europa e África, na Europa eu vou encontrar mais câncer de mama e muito pouco câncer de colo de útero. Na África eu vou encontrar muito câncer de colo de útero e menos câncer de mama. Então, muito do que a gente come. A gente é o que a gente come. Eu fiz... E no câncer de útero, hábitos sexuais. HPV. HPV. Hoje, com a vacinação das meninas a partir dos 9 anos de idade, eu acredito que aí, mais uma vez, eu vou para aquela história, a gente precisa de 10 anos. Eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, a gente vai presenciar uma queda muito importante no câncer de colo de útero com essa vacinação, que hoje já é disponível pelo governo, uma vacina cara, mas que já agora é o governo já dá, só a idade. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho interessante, eu escuto muitas mulheres, várias amigas minhas têm esse temor, na fase da menopausa, a discussão da reposição hormonal, se utiliza-se ou não a reposição hormonal por conta de aumentar o risco de incidência do câncer de mama. O que o senhor acha aí disso, doutor? O que o senhor orienta essas mulheres nessa faixa etária? Porque eu percebo que muitas mulheres acabam deixando de fazer a reposição hormonal justamente pelo temor, né, do câncer de mama. A gente teve há cerca de 15 anos atrás, foi divulgado um trabalho em que se dizia que a terapia hormonal causava o câncer de mama. Mas era o hormônio daquela época, né? Pior, o tema daquele trabalho seria, hoje, depois de revisado aquele estudo, seria malefícios da terapia hormonal em quem não deveria tomar hormônio. Então, foi dado hormônio para um grupo que tinha risco familiar, um grupo que tinha contraindicações absolutas de hormonioterapia, um grupo que estava mais de 10 anos na menopausa. Então, era um grupo viciado. Exatamente. E prejudicou totalmente algo que a gente ainda está brigando para mudar, que melhora muito a qualidade de vida da mulher, que facilita muito ela nessa fase difícil de transição e que caiu na opinião pública assim como se fosse uma desgraça. E que a gente está brigando ainda para desfazer esse malefício. Que a Cris fez essa pergunta, e eu pego o rebote disso como terapeuta sexual. Eu percebo, hoje a vida sexual da mulher está muito mais adiantada. A mulher de 60, 70 anos tem vida sexual ativa. E se não tomou hormônio, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa cheia de... Então, na questão da sexualidade, a não reposição hormonal é um desastre. Desculpe falar, mas Veja um desastre. A gente quis discutir hoje um assunto que a gente já fala tanto no programa. Todas nós aqui somos pessoas bem formadas, temos nossos médicos, vamos regularmente. E mesmo assim, a gente ainda tem dúvida. Eu tenho que terminar o programa agora cheia de dúvida. Ainda vou a sorte que eu tenho, o doutor José Ayrton aqui. Acabei não fazendo as perguntas que chegaram para mim, para o doutor José Ayrton, mas a gente pode, de uma outra vez, ir até inclusive a clínica para responder, ou fazer um plantão aqui ao vivo. E só completando o que o doutor falou sobre alimentação, né? Hoje a gente olha cada vez mais para isso. Ontem eu fiz uma matéria que vai para o ar
a semana que vem com a nutricionista Karina Budi, falando de alimentação para evitar o câncer. E ela falou justamente dessa forma da gente se alimentar com esse aumento, né? Então, quanto mais ácido e alcalino a gente coloca coisas ácidas e alcalinas no nosso corpo e desenvolve a acidez no nosso corpo, mais propensão a um câncer, né? Também porque as células acabam se desordenando. Então, alimentos que nos favorecem, perigos também, ela falou dos plásticos, né? Biofenol, os bifenóis. Bifenóis, né? Que existem nos plásticos, essa garrafinha d'água que as pessoas ficam bebendo o tempo inteiro, esse plástico, tomar cuidado, porque ele pode transmitir o câncer. Essa mania que as pessoas têm que colocar no micro-ondas, a Tupperware, os plásticos, perigo também. Recipiente de vidro seria o preferencial. Trocar pelo recipiente de vidro, tudo isso ela falou ontem, muito bom, então fico feliz agora. Semana que vem a gente tem esse complemento da alimentação, que é um fator então importante no câncer hoje, né? A gente agride o nosso corpo todos os dias pela boca. Pela boca. Então, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente sente, a gente é o que a gente age, como a gente demonstra ou não demonstra. Então, vamos cuidar mais dessa casinha, né, divina, porque é um presente de Deus, então a gente tem que cuidar dela mesmo. Cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa alimentação, cuidar das pessoas que vivem com a gente, né? Porque eu acho que existe essa troca, senão a gente só reclama, né? Mas a gente está tendo uma devolutiva também. Obrigada, Cris. Obrigada a você. Obrigada, muito obrigada, doutor José Ayrton. Obrigada, Marcinha. Boa palestra hoje à noite. Está aberto ao público? Não. É dia do médico, né? É só para os médicos, né? É só para a associação. Que, na verdade, agora é a PM. Né? E muito obrigada a vocês pela companhia, a minha equipe. Esse programa reprisa amanhã, às 14h. A partir da semana que vem já estará no YouTube, no PGM Tudo de Bom, no meu programa. E no meu programa no YouTube, no meu canal no YouTube. Domingo tem Tudo de Bom às 14h30. Segunda-feira, a partir das 3h. Começamos tudo de novo. E quarta e quinta tem às 10h também, tá? E entre no meu blog também, se vocês puderem. 40 mais, é o 40 em número, mais em letras. .blogspot.com. Anteontem eu publiquei um bate-papo com o astrólogo Jorge, muito legal, falando dos ciclos que a gente tem na nossa idade e as confusões que a gente tem. Então, o ciclo de 29 anos para os 30, para os 40, para os 50. Ele fala umas coisas muito interessantes também. Eu vou gravar uma agora rapidinha com o doutor José Ayrton e colocar no blog também. Então, espera. Obrigada pela companhia. Um bom final de semana. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. E Wizard, você bilíngue.